irmãos, nós vamos aprender nessa noite, hoje, 4 níveis sobrenaturais da prosperidade de Deus na nossa vida. Amém? Aleluia! Existe um sistema financeiro no reino de Deus que funciona, e é isso que nós vamos ver nessa noite. Nós vamos estudar juntos a palavra do Senhor. E o texto está lá em Ageu. Vocês acabaram de se assentar, mas vamos novamente nos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler lá em Ageu 2, versículos 8 e 9. Ageu 2, 8 e 9. Amém? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Você pode se assentar? Glória a Deus. 4 níveis do sobrenatural da prosperidade de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, e nós estamos vivendo um tempo bem conturbado na nossa economia. A gente vai ao supermercado e com R$100, mal você coloca dentro de uma sacolinha, vem com uma sacolinha na mão. E de repente o nosso lado humano se preocupa e você fica estarrecido com as coisas que estão acontecendo. E a perspectiva daqueles que são entendidos da economia diz ainda que o negócio vai piorar. Aí você fala, meu Deus do céu. Aí vem o negócio do roubo dos aposentados. Aí vem não sei o que e tal. E se nós formos nos apegar a estas coisas, realmente a gente fica desesperado. Começa a bater o desespero na gente. Mas, meus irmãos, nós cantamos aqui vários corinhos, lemos vários textos, dizendo que nós não nos guiamos por este mundo, porque este mundo fala pelas regras desse mundo, mas nós nos baseamos pelo que a palavra do Senhor nos diz, porque ela nos garante, aleluia, e isso sim deve ser o nosso, esse sim deve ser o nosso olhar para a palavra de Deus, aleluia. E aqui, nesse texto, o próprio Deus diz assim que Ele é o dono do ouro e da prata. Tem outro texto lá de Salmo 115, e depois Gênesis 1 também, 26, que diz que do Senhor é o céu, os céus, mas a terra Ele deu aos homens, e Ele é o dono do ouro e da prata. Enfim, são citações que entram dentro desse contexto, e dizendo que Ele é o dono do ouro e da prata, e a terra Ele deu para os habitantes, para nós dominarmos aqui neste mundo. O domínio sobre a terra está para os homens, mas Ele é o dono do ouro e da prata. Graças a Deus. Aleluia. Então, o nosso sustento, nós temos que basear na esperança e na expectativa da mão de Deus sobre as nossas vidas. Da boa mão de Deus sobre nós. Aleluia. Meus irmãos, então tem esses 4 níveis do sobrenatural, da prosperidade de Deus, dentro dessa perspectiva do reino de Deus, dentro dessa aliança de bênçãos que o Senhor fez comigo e com você, com aqueles que confessam o seu nome. E o primeiro nível é um nível mais simples, talvez, e vocês vão entender o porquê. O primeiro nível da prosperidade de Deus sobre a nossa vida é o nível da semeadura. Nós temos falado aqui, temos ensinado, temos falado sobre as sementes, aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher, a boa semente no solo, que é um bom solo, que é a obra de Deus e tudo mais.
Mas você pode concordar comigo numa coisa, que semente não é só para o povo de Deus. Nós semeamos e vamos colher. Semeamos o bem, vamos colher o bem. Semeamos na obra do Senhor e vamos colher os frutos na obra do Senhor, e assim, consequentemente. Só que você concorda comigo que também tem pessoas que não servem a Deus, que não confessam a Jesus, que também semeiam na obra do Senhor, que também semeiam o bem e vão colher o bem. Tem pessoas que não confessam a Jesus e acabam colhendo aquilo que eles plantam. Eles acabam ajudando as pessoas e acabam colhendo, porque é uma regra divina, uma regra dos céus para o universo que Deus estabeleceu. E ao contrário também, aqueles que plantam mal vão acabar colhendo mal. Então, você há de convir comigo que nesse primeiro plano nós estamos nivelados. Tanto nós que servimos ao Senhor, quanto outras pessoas também. Tem empresários que investem aqui na obra do Senhor, que sequer confessaram o nome de Jesus, mas ajudam. Na época da pandemia aqui, muitos ajudaram. Uns deram umas coisas, outros deram outras, outros deram dinheiro, e fomos sustentados aqui na pandemia. Muitos continuam ainda abençoando a obra do Senhor, que tem semeado nessa obra e tem colhido, mesmo sem servir a Jesus, como deve ser. Tem sido abençoados por causa disso. Então, esse primeiro nível, qualquer um pode ser um semeador, é uma lei. Porque o fruto dessa semente é uma lei divina e não é um sobrenatural, é uma lei estabelecida. Meus irmãos, mas agora começa a diferença. Tem aquele texto, e outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Começa uma grande diferença aqui, quando nós começamos a aprender da palavra do Senhor, verdadeiramente esses níveis do sobrenatural, da prosperidade de Deus sobre nós. E nós estamos aqui em noite de milagres, e podemos viver milagres em todas as áreas da nossa vida. Podemos ser prósperos em todas as áreas da nossa vida, na área financeira, espiritual, material, ministerial, conjugal, profissional, e por aí vai. Poderíamos citar tantas e tantas áreas. Agora aqui começa uma grande diferença. Quem tem a bênção do Senhor, quem é filho de Deus, quem confessou Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. Agora aqui a promessa de Deus começa a ser diferente, diferenciada. A Bíblia diz que o povo de Deus herdaria a terra prometida, e eles herdariam as casas que eles não construíram, as plantações que eles não plantaram, e Deus ia dar a mais para eles coisas que eles nem sequer semearam. Deus prometeu essas bênçãos para a vida dessas pessoas. Amém? Glória a Deus. E assim também é com a nossa vida, meus irmãos. A vontade de Deus é que eu colha até aquilo que eu não semeei. Amém? Aleluia. Quero ler Deuteronômio 6:10 com os irmãos, que diz assim: quando, pois, o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, poços abertos que vocês não cavaram, vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer do Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Amém? Aleluia. Meus irmãos, nós temos que tomar esta consciência então, de sim, sermos sempre um semeador, um bom semeador na obra do Senhor. Só que tem um detalhe também do semeador. Tem semeadores inconstantes. Semeadores interesseiros, concorda comigo? Que só semeiam com interesse. Puxa, eu vou
ofertavam, dizimavam na igreja, porque o Senhor prometeu de dar 100 por 1, prometeu de abrir a janela do céu, com interesse. Outros, inconstante, ora estão semeando, ou quando convém, quando não convém, não semeiam. Enfim, são vários tipos de semeadores. Mas agora, meus irmãos, nós vamos entrar no segundo ponto, no segundo nível. Começa a estreitar a coisa. Eu sou um semeador, mas agora a diferença é, se eu sou um semeador e sou fiel a Deus. Amém? Aleluia! A fidelidade, meus irmãos, aqui começa a estreitar a coisa, nem todos são fiéis a Deus. Como eu disse anteriormente, uns semeiam por interesse, quando convém. Outros são inconstantes, semeiam, param de semear, semeiam de volta, param de semear na obra do Senhor. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que quando eu sou fiel a Deus, Deus é fiel a mim e a você, a nós. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, eu tenho que ser um semeador e em mim deve haver a fidelidade, que é o segundo nível dessa escada que eu subo. Então, meus irmãos, e eu sempre serei então fiel nos dízimos, fiel nas ofertas, fiel nas primícias, fiel à palavra do Senhor, fiel à frequência na igreja, fiel à obediência, à liderança, à palavra do Senhor. A fidelidade, meus irmãos, ela amplia este canal de bênçãos de Deus, aleluia. E quem é próspero, Deus continua alargando este canal e ele vai ser mais próspero ainda. Quem tem felicidade na sua vida será mais feliz e mais completo com Deus, aleluia. Quem é abençoado vai colher mais bênçãos ainda. Quem é sarado, aleluia, vai ser mais curado ainda, mais restaurado, mais restituído, aleluia. A fidelidade de Deus faz toda a diferença. Quando eu semeio, eu não posso ser fiel somente por um tempo, ou somente por uma ocasião, por uma conveniência. Quem não é fiel não é candidato a colher o extraordinário de Deus na nossa vida. Aleluia. Deus tem um nível a mais, Deus tem um extraordinário para nós, que é extra aquilo que é comum, aquilo que é de ordem. Aleluia. Deus tem mais para dar para mim e para você, aleluia, para que nós possamos ainda mais abençoar a obra do Senhor, abençoar ainda mais meus irmãos, minhas irmãs, aquilo que é de necessidade, como nós sempre temos falado e pregado aqui. Quando eu tenho a mais, eu posso repartir, eu posso ajudar, eu posso oferecer algo a mais, aleluia, para o Senhor, para a obra do Senhor, aleluia. Tem que ser um semeador. E eu tenho que ser fiel. Fiel. E aí o terceiro ponto. O terceiro nível que eu subo. Eu sou um semeador. Fiel. Fiel a Deus em tudo, em todas as coisas. Sob qualquer circunstância. Eu continuo sendo fiel. Aí eu subo um terceiro degrau. Que é o degrau da multiplicação. Eu passo a ser um multiplicador daquilo que o Senhor tem colocado na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, um multiplicador pode ser um financiador da obra do Senhor. E um multiplicador, além da fidelidade, ele traz consigo também a obediência à voz do Senhor, à palavra do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que quando Deus nos traz riqueza para as nossas vidas, em todas as situações, em todos os âmbitos da nossa vida, essas riquezas diferentes do mundo, porque o mundo, ele conquista riqueza. Ele vai lá e conquista um patamar, ele galga uma posição na sociedade, em alguma parte dessa vida comum que nós temos. Mas no reino de Deus é diferente. O reino de Deus não é conquista. As bênçãos do Senhor, elas são confiadas por Deus a mim e a você. Aleluia. Eu não posso conquistar uma bênção de Deus. Deus confia uma bênção na minha vida e na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então,
Quando Deus começa a multiplicar na minha vida, eu tenho que ser um multiplicador. Eu não posso ser aquele que vai reter as bênçãos de Deus só para mim. Quando eu começo a entender isso, Deus começa a me abençoar, eu começo a abençoar outras vidas. Aleluia. Deus me abençoa, eu abençoo mais. Aleluia. Deus me dá, eu dou, eu liberadamente. Aleluia. Deus derrama sobre mim unção, eu reparto com a igreja. Deus derrama sobre mim bênçãos financeiras, eu reparto com os irmãos, e assim sucessivamente. Eu devo ser um multiplicador daquilo que o Senhor tem depositado na minha vida. Aleluia. Porque vem dele. É dele para a minha vida, diferente das conquistas do mundo, que as pessoas batem no peito e dizem: eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, aqui é Deus fazendo na nossa vida, e se é dele que vem, aleluia, não pertence a mim, eu tenho que repartir com os outros. Amém? Aleluia. Eu passo a ser um multiplicador, aleluia. Ajuda nas construções, nos projetos da igreja. Ajuda pode ser de qualquer forma, de qualquer maneira, financeira, serviço braçal, fazer alguma coisa, enfim. Se você tem conexão com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai te guiando para você realizar as coisas, a obra de Deus com clareza. Aleluia. Então eu devo multiplicar. Nós temos aqui o testemunho ali no Jardim Bela Vista. Ganhamos barracão, ganhamos vidro, ganhamos tinta, massa, ganhamos mão de obra, alguma coisa de mão de obra. A maioria das coisas foram disponibilidade dos irmãos, porque semearam na obra do Senhor, são fiéis ao Senhor e não têm retido para si. Tem multiplicado aquilo que o Senhor tem colocado na vida deles. Glória a Deus por isso. Nós temos que ser um multiplicador das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. Aleluia. Ajuda nas construções, nos projetos da igreja. A igreja tem vários projetos. Foi citado aqui o projeto agora, o mais recente, lá na África. E já soube que prometeram que eu vou para lá, eu nem estou nem sabendo. Meu nome diz que já está lá, né? Então Deus vai me levar, Deus vai dar um jeito de me levar para lá, né? Glória a Deus. Então, projetos da igreja, missão que a igreja tem, multiplicar espiritualmente aquilo que o Senhor tem dado, nós transmitirmos para outros. Tem gente que, eu fico pensando, né? Às vezes eu peço alguns dons para Deus, até hoje não recebi. E eu vejo que pessoas que receberam alguns dons espirituais estão estagnados, estão parados. Tem dom de revelação, às vezes dom de profecia, dom de visão, de sonhos proféticos, e às vezes retêm, ficam calados e não distribuem aquilo que Deus deu. Que fique esse puxão de orelha para você nessa noite, em nome de Jesus, que você se desperte. Alguns aí com violino emporado. Viu? Sabe o que eu estava pensando, estava tocando ali pensando, né? Vamos fazer uma escala e colocar ele na escala, que daí ele não foge. Então tá bom. Multiplicar o dom. Tantas pessoas gostariam de cantar, de tocar, de pregar. Então não esconda, mas multiplique aquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Espiritual, participando de alguma forma, contribuindo de alguma forma. Tudo pertence a Deus. Aleluia! Tudo pertence a Deus. Quando eu estava preparando isso aqui, eu me lembrei de um homem que ele começou uma empresa, que é a Gessi Lever, produtos de higiene, tal, pasta de dente, muitas outras coisas. E ele foi crescendo, e ele foi dando para o Senhor. Ele dava 10% de dízimo, ele passou a dar 20%, passou a dar 30%, começou a construir
várias instituições, faculdades evangélicas, hospitais, orfanatos, e foi indo. No final da vida dele, ele vivia com 10% e doava 90% daquilo que ele ganhava. E ele era dono da Gessilever, tinha um grupo lá de Caterpillar, e mais não sei qual empresa, e mais não sei o quê, não sei o quê. E ele era bilionário vivendo com 10%, o resto ele doava tudo para a obra do Senhor. Aleluia! Que bênção, né? Aleluia! Então veja bem, conhecer a voz de Deus, ter intimidade com o Espírito Santo, te leva você a ser um grande multiplicador na obra do Senhor. Amém? Além de semear, além de ser fiel, eu devo multiplicar aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Aleluia. Vamos para o último nível aqui. Meus irmãos, o último nível é o nível da honra. O nível da honra. Honra é diferente de gratidão. Eu posso ser grato ao pastor José Hamilton aqui por alguma coisa que ele fez. Oh, pastor, muito obrigado, Deus te abençoe. Isso é gratidão, fiz minha parte. Agora, se eu quiser honrar a vida dele, é diferente. Oh, pastor, tomara que eu chegue num nível desse, né? Vai lá, escolhe o carro que o senhor quer lá, que eu... Pode passar lá que depois eu passo lá para pagar. Tomara que a gente chegue lá, né? Mas enquanto isso, vamos levar, ô pastor, vamos ali no laçador, almoçar ali, né? E é diferente de eu só dar um obrigado para ele. É honrar. Honrar a vida dele, ele vai se sentir honrado. Puxa, pastor me honrou, né? Que coisa bonita, que coisa boa. Meus irmãos, assim também é para com Deus. Tem gente que só é grato ao Senhor, só. O Senhor faz tanta coisa para ele, obrigado, Deus, valeu. Obrigado. Tipo assim, ó, o Senhor fez a sua parte aí. Né? Meus irmãos, mas a honra, ela é diferente. E uma das coisas que nos faz subir aqui ao último nível dessa escada aqui, é honrarmos a Deus e fazermos a obra de Deus sem precisar Ele nos pedir. Isso é uma das formas de honrar a Deus. Tem gente que fala, se o Senhor tocar no meu coração, eu vou ofertar. Se o Senhor tocar no meu coração, eu vou pregar. Se o Senhor me falar isso, se o Senhor me falar aquilo, aí eu vou fazer a obra de Deus. Se o Senhor me der isso, se o Senhor me conceder aquilo, se o Senhor me responder isso, aí eu vou fazer a obra de Deus. Que tipo de honra que é essa? Honrar a Deus é você, aleluia, sem precisar de Deus falar nada para a tua vida. Senhor, estou aqui, Senhor, estou disposto, aleluia. E Senhor, olha, o Senhor tem feito tanta coisa para mim que eu nem tenho como pagar, não tenho como fazer, não tenho como te agradecer, eu nem sei, não tenho nem palavras, Senhor, mas eis aqui a minha vida, Senhor. Está aqui, Senhor, eu quero fazer, eu vou, aleluia, aleluia, glória a Deus. A honra, além de ser um multiplicador, aleluia, eu tenho que oferecer a minha vida, aleluia, para honrar o nome do Senhor, para honrar o que Ele tem feito na minha vida, para honrar o que Ele tem feito pela minha família, para honrar o que Ele tem feito nesta igreja, para honrar, aleluia, em todos os sentidos, aquilo que eu não poderia realizar absolutamente pelas minhas forças, pela minha capacidade, mas pela fidelidade dEle na minha vida, aleluia. Ele tem operado, Ele tem feito, aleluia, Ele tem realizado. Por isso eu sou grato a Ele e eu vou honrar o nome dEle com a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Salomão ofertou mais de 1000 holocaustos em gratidão ao Senhor. O Senhor não pediu para ele fazer holocaustos, mas Salomão, a Bíblia Sagrada diz que ele fez mais de 1000 holocaustos para agradecimento a Deus. Aleluia! E foi o homem mais sábio, mais rico da terra, da época, da sua época. Antes de Deus pedir, nós temos que estar dispostos a servir, a doar, a trabalhar, a fazer, aleluia, pelo reino de Deus.
Meus irmãos, sendo assim, aquele texto da Bíblia Sagrada que diz assim, que eu nem precisarei correr atrás de bênçãos, as bênçãos me alcançarão. Aleluia. Por quê? Como que ela vai me alcançar? Se eu estou semeando, se eu tenho sido fiel em todo o tempo, se eu tenho multiplicado aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, e se eu tenho honrado a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Lembra que honra não é gratidão. Gratidão é você ser grato. Honra é além, é acima, é mais. Honrar a Deus acima de todas as coisas. Não espere Deus pedir, não espere Deus tocar na sua vida. Tenha disponibilidade para realizar, para fazer, para ajudar. Eu creio que você viverá, aleluia, o melhor de Deus desta terra, como diz aquele texto que eu citei aqui anteriormente, que a prata e o ouro é de Deus, e a terra Ele deu aos homens, para nós dominarmos, e assim, sendo assim, Deus irá realizar grandes e tremendas coisas na nossa vida, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.